Eu vou guardar a questão da fraude eleitoral para o finalzinho e vou colocar aqui agora o vídeo do Marçal, meu smartwatch quer participar da live aqui. Muito bom o engajamento de vocês. Eu peço que se você está me vendo aqui agora, eu estou ao vivo, pode deixar aqui o seu comentário, eu estou pondo na medida do possível todos. A gente vai agora partir para a segunda parte aqui da live, falar do Marçal. Muita gente falando, o Marçal desapareceu, o Marçal sumiu, cadê o Marçal? Não apareceu depois do pleito? Apareceu sim, tá? Vamos ser justos aqui. Está aqui o vídeo do Pablo Marçal, posterior ao resultado das urnas. Vamos pôr aqui para vocês. Compartilhar a tela. Um vídeo curto, tá? Da Jovem Pan News. Tá aqui na minha tela. E vamos colocar o Marçal para falar aí. Fala, Pablo Marçal. A gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. A vitória, eu dedico esse resultado à vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso eleitorado. Parabéns ao Boulos, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. A gente entrou com 5% das intenções de voto. Então, esse é o Marçal, depois que as urnas foram finalizadas as apurações. O Marçal não teve tempo de rádio, não teve tempo de televisão, tá bom? Não teve rádio nem televisão. Então, ele fez uma campanha no braço, com as redes sociais dele sendo bombardeadas a todo momento, porque viram que ele era um fenômeno no Instagram, e cancelavam o Instagram, ele abria outro, no outro dia tinha 5 milhões. Então, o Marçal, na minha opinião, ele é o grande vencedor da eleição de São Paulo, né? Um amigo meu em comum ao Marçal, é amigo do Marçal e ele é meu amigo. Eu não sou amigo do Marçal porque eu não conheço o Marçal. Eu tenho respeito pelo Pablo Marçal, admiro como comunicador. Como político, acho que ainda tem um pouquinho a aprender, que derrapou na reta. Derrapou na reta. O que é derrapar na reta? Quando não tinha mais como errar, ele derrapou em publicar o documento falso do Boulos e todo mundo constatou, isso não é implicância da esquerda e nem da direita. Falsificação da assinatura, isso é muito grave, né? E para um jornalista como eu, ver um candidato que estava bem mesmo, não estava liderando as pesquisas, mas estava pau a pau com o Ricardo Nunes, que também é direita, ou uma direita mais centralizada, e o Marçal uma direita mais extrema, ver um candidato que poderia fazer o segundo turno com duas direitas, permitir que o Boulos chegasse, é muito doloroso, por conta de um documento. Aí, mas eu não tinha visto, a minha equipe não tinha visto, o meu advogado não tinha visto. Poxa, é a sua rede social, Marçal. É a sua rede social. Quem tem que ter, ainda mais numa dimensão dessa. E eu acho que só publicou o documento, sabe por quê? Porque o Marçal quis abocanhar a eleição no primeiro turno, sendo que ele poderia garantir o segundo sem essa palhaçada de ter posto esse documento aí. Não precisava, por mais que ele peitou o Boulos, ele chamou o Boulos de cheirador, ele acusou o Boulos de ser usuário de droga, não precisava colocar um papel ainda mais falsificado. Não precisava, desnecessário, esfriou aquele assunto. Se falassem, alguém ia cobrar ele e tal, ele, eu não quis colocar, sei lá, blefa, mas não usar e querer provar, deu um tiro no pé, né? Deu um tiro no pé. Tá aqui a Zilda. Mimimi, mané, perdeu o mané. A Zilda é destra? É destra ou canhota, Zilda? Fala aí, você é canhota? Ninguém tá lamentando aqui, não. A gente ainda tem esperança aí que o Nunes leve. Né? Vocês querem Lula? O Boulos é o novo Lula, né? Vocês querem o Boulos ou vocês querem o Nunes? Aqui entre nós, aqui. Fala aí, pode falar aí no chat, vai. Vamos ver. Vocês são de São Paulo? Quem tá de fora também, que nem o Marçal, não é nem de São Paulo, ele é goiano. Né? Mas ele hoje é radicado aqui. Vocês querem Marçal ou vocês querem Boulos ou vocês querem
Ricardo Nunes, hein? Até o Bolsonaro ficou titubeado pelo Marçal. O que vocês querem? Enquanto vocês vão falando aí, eu vou ler a matéria do futuro do Pablo Marçal, né? Qual que é o futuro político do Marçal? Acabou? Politicamente não quer mais saber de nada? Como é que tá essa situação aí? Vamos colocar aqui com maior nitidez para vocês, todo mundo vendo aí? Pablo Marçal, né? Matéria da BBC News Brasil. Pablo Marçal, qual o futuro político do franco atirador que virou fenômeno da eleição e dividiu a direita? Foto do Marçal, matéria da Marina Rossi, BBC News Brasil em São Paulo. Ao longo dos últimos meses, Pablo Marçal, do PRTB, adotou uma estratégia de campanha pautada nas polêmicas e nas provocações aos seus adversários, que o impulsionou a sair de 10% das eleições, das intenções de votos, em maio, para 28,14% das escolhas das urnas no domingo, dia 6. Essa votação deixou o influenciador muito perto de conseguir disputar o segundo turno. Ricardo Nunes, do MDB, e Boulos, do PSOL, terminaram com 29,49 e 29,02, respectivamente. Candidato pelo Nanico PRTB, Marçal não teve tempo no horário eleitoral gratuito, seus recursos vieram em sua maioria de doações, reforçando a origem de sua candidatura. Quase 70% da receita de sua campanha, 7,6 milhões de reais, veio de doações pela internet, de acordo com os dados do Tribunal Superior, TSE. E a maior parte dos gastos declarados, 23,5%, foi com impulsionamento de conteúdo na rede. Sua campanha investiu 662 mil, de acordo com os dados divulgados até sábado, dia 5/10, em anúncios nas redes sociais, mesmo tendo 2 perfis suspensos por determinação da Justiça Eleitoral ao longo da campanha. Especialistas consultados pela BBC News avaliam a participação de Marçal e seu desempenho ao longo da campanha, além do seu possível impacto na política de âmbito nacional. Um candidato com uma maneira de fazer comunicação política nas redes sociais abre espaço para essa descentralização, explica Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Um determinado grupo de pessoas que hoje atua na internet vai achar que tem também o conhecimento para fazer essa ponte de transferência do seu capital social para a política, assim como o Marçal fez. Ele lembra que o fato de Marçal estar de fora da disputa não significa necessariamente uma derrota para ele. Ele pode ser competitivo em uma disputa para o Senado em 2026, por exemplo. O resultado de hoje não foi um mau começo. A aposta de Cortes condiz com o que Marçal disse ao reconhecer a derrota. No final da noite de domingo, ele disse a jornalistas que sua colocação foi extraordinária e que 2026 está logo ali. Eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Foi o tempo que eu decidi no meu coração para servir a política, afirmou. Ele disse que não disputaria mais a Prefeitura de São Paulo e nem um cargo legislativo. Só restam 2 opções, ou o governo do estado ou a presidência, afirmou. Ele acenou a Nunes, quem afirmou isso aqui. Só restam 2 opções, ou o governo ou a presidência. Ele acenou a Nunes, associando um possível apoio à inclusão de algumas de suas propostas no programa de governo do candidato do MDB, como aula de educação financeira nas escolas de empreendedorismo. Tá aqui, tem mais, né? Já a vitória de Nunes significa, segundo Cortes, a premiação ao pragmatismo da elite política ligada ao bolsonarismo. O ex-ministro Ricardo Salles pediu muito para ser candidato e Bolsonaro fez a opção pelo Nunes. Essa opção, e Marçal fora do segundo turno, significa a premiação a esse pragmatismo e é também o início da plataforma de um projeto presidencial que começa em São Paulo. Intimação e conta suspensa. Faltando menos de 24 horas para as eleições, Marçal teve sua conta no Instagram suspensa a pedido da Justiça Eleitoral e ainda foi intimado a prestar esclarecimentos ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. As ações ocorreram por condutas diferentes de Marçal, mas ambas ocorridas no âmbito digital. A primeira, a suspensão de sua conta no Instagram, ocorreu porque o ex-coach publicou fatos infames e inverídicos, com o nítido propósito de interferir no ânimo do eleitor e no pleito eleitoral. Segundo a decisão do juiz eleitoral de São Paulo, Rodrigo Capês. Na sexta-feira, dia 4, Marçal publicou um suposto laudo cuja falsidade foi comprovada no dia seguinte por meio de uma perícia realizada pela Polícia Civil, atestando que Guilherme Boulos teria procurado ajuda médica após consumir cocaína. A campanha de Boulos entrou em uma ação pedindo a prisão de Marçal, algo que não foi atendido pela Justiça, que apenas determinou a suspensão da conta do Instagram por um período determinado. Marçal obedeceu a ordem, mas em poucas horas já tinha uma nova conta cheia de vídeos e propaganda da sua campanha. Foi a terceira conta que ele criou devido a ordens por suspensão, mas acabou suspensa poucas horas depois, ainda no sábado.
Uma nota enviada por sua assessoria de imprensa no sábado chamava a decisão da justiça de uma ação desproporcional e claramente política, e que a suspensão da conta, a poucas horas da eleição, é uma medida que visa silenciar o candidato e impedir que suas postagens cheguem aos eleitores. A primeira conta foi derrubada ainda em agosto, depois que a campanha de Tabata Amaral, PSB, entrou com uma ação questionando a estratégia de Marçal de promover os chamados cortes de vídeos, remunerando pessoas que o realizassem. Os cortes foram realizados por centenas de pessoas com vídeos de Marçal em debates e sabatinas, dizendo frases de efeito em poucos segundos. Quem conquistasse o maior engajamento era remunerado. O suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação para promover esses vídeos motivaram a decisão da Justiça Eleitoral de acolher o pedido da campanha de Tabata, mas ele criou novos perfis em todas as redes sociais em seguida, chamando de reserva. Já a decisão do Supremo, emitida na véspera do primeiro turno, previa a intimação do ex-coach a prestar esclarecimentos depois que ele realizou publicações no X, antigo Twitter, suspenso no Brasil desde o dia 30 de agosto. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal identificou intensa atividade nos últimos dias, a partir do dia 2 de outubro. Marçal também utilizou a rede social para publicar o laudo falso sobre Boulos e, em sua decisão, Moraes afirmou ainda que o uso sistemático do perfil de Marçal nos últimos dias se amolda à hipótese de monitoramento de casos extremados em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024 com discursos de ódio e antidemocráticos. Ao reconhecer a derrota no domingo, Marçal se defendeu dizendo que não sabia que o laudo era falso e que, se soubesse, não teria publicado, e classificou a suspensão de suas redes como algo negativo para a democracia. Futuro. O futuro do Marçal, gente. Olha só, presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui. E vai deixando seu comentário aí. O advogado Fernando Neisser, especialista em direito eleitoral, explica que o inquérito policial, só para contextualizar, não sei se vai falar aqui, o Marçal tem mais de 137 processos por conta dessa campanha eleitoral, tá? 137. Imagina, você fazer uma campanha eleitoral, 3 meses aí, 137 processos, dá mais de 30 processos por mês. O advogado Fernando Neisser, especialista em direito eleitoral, explica que o inquérito policial aberto para investigar o laudo falso apresentado por Marçal contra Boulos poderia até anular uma vitória do ex-coach, caso ele viesse a se eleger. Isso já era uma coisa que estava todo mundo falando. Mesmo que ele se elegesse, ele poderia ter os seus direitos políticos cassados por conta dessa mentira do laudo falso. Esse inquérito vai apurar a divulgação de fatos inverídicos, que é, de acordo com ele, um crime eleitoral, injúria eleitoral, difamação eleitoral, falsidade para fins eleitorais e, eventualmente, associação criminosa. Isso vai correr na Justiça Eleitoral no âmbito criminal, e é uma investigação que leva um pouco mais de tempo, vai ter o inquérito. Depois de concluído, isso vai ao Ministério Público, que deve propor uma ação penal. Explicou o advogado. Ele aposta que a campanha de Boulos deve ajuizar uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJE. É uma ação que serve para apurar abuso de poder, ela não é criminal, ela corre na Justiça Eleitoral também, explica o advogado. A AIJE pode apurar abuso de poder político, abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. O caso de Marçal vai ser nessa última modalidade, por uso indevido dos meios de comunicação por conta dessa campanha de desinformação, diz. O especialista explica que, caso seja julgada procedente, Marçal ficará inelegível, olha isso, por 8 anos. Marçal ainda tem outras ações judiciais, como aquela movida pela campanha de Tabata pelos cortes, e que pode levar à inelegibilidade dele. Tá escrito errado, gente. Aí também. Inelegibilidade. Tá escrito inegibilidade dele, segundo Neisser. O advogado lembra que a ação continua correndo mesmo com o Marçal fora da disputa. Aí vem aqui uma notinha, sobe, aí vai a encheção de linguiça, né? Sem Lula e Bolsonaro, daí ficam supondo que o Marçal possa ser o nome da direita para o cargo de presidente. Você acha que o Marçal seria um bom nome da direita para a presidência? Digam vocês aí. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para a nossa última do dia? Tá chegando ao fim, gente. Chega falando aqui, ó. Chega falando, tá com a boca no trombone aqui que você tem espaço. A Elizabeth de Moraes Andrade fala, o maior ladrão com L, né? O ladrão hoje tá no poder. Não, deixa eu tirar aqui o crush.
O maior ladrão, com L, hoje está no poder. Pronto, agora pode pôr o crachá de jornalista de novo. Que às vezes... Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.